Olá, sejam bem-vindos ao Café com FIV. Eu sou a doutora Rafaela. E eu sou a doutora Mariana. E esse é o nosso podcast para debater assuntos de reprodução assistida. Um espaço acolhedor para tornar a sua jornada mais leve. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com FIV. Hoje nós estamos com dois convidados muito especiais, dois amigos muito queridos. A gente está aqui com o Dr. Osvaldo, que é do Corpo Clínico da Semear Fertilidade, e a doutora Rebeca Brandão, também do nosso Corpo Clínico. Vou deixar eles se apresentarem um pouquinho. Então, prazer, sou Osvaldo, tá? Sou Osvaldo Lemos, um dos médicos da equipe lá da Semear Fertilidade. A convite da doutora Rafaela, da doutora Mariana, a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho, né? E agradeço muito aí o convite, estando aqui com vocês, com a Rebeca junto, nossas parceiras aí de trabalho do dia a dia, né? Para conversar um pouquinho de baixa reserva. Muito obrigado pelo convite, viu? Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada também, sou Rebeca Brandão, faço parte também do Corpo Clínico e trabalho junto com os meninos. O assunto de hoje, né? Um assunto, acho que, de curiosidade de muitas de vocês. Acho que é um grande questionamento que tem nas consultas, né? De reprodução assistida ou mesmo consultas de preservação de fertilidade. Então, acho que esse vai ser um espaço bem bacana para a gente discutir sobre e tirar as dúvidas de vocês. Com certeza. A gente agradece muito a presença de vocês. E vamos começar, né? Falando sobre a baixa reserva ovariana, que é um diagnóstico silencioso, né? Se você não faz nenhum exame, é uma coisa que não muda nada na sua vida. Você faz o exame, tem o diagnóstico, e aí, né? Gera muita angústia, muita dúvida, às vezes por não saber como agir frente a esse diagnóstico. E o nosso objetivo hoje aqui é esclarecer todas as dúvidas, angústias, para deixar mais leve frente a esse diagnóstico. Então, a gente poderia começar definindo, né? O que define a baixa reserva ovariana? Como que a gente faz esse diagnóstico? A baixa reserva, né, como a Mariana estava falando, é um diagnóstico que a gente acaba fazendo muitas vezes pelo ultrassom ou pela contagem ali, né, dos folículos que a gente visualiza nos ovários ou até pelo hormônio antimileriano, mas é uma condição que muitas vezes na vida da mulher não vai ter um impacto tão perceptível, a não ser em alguns casos, quando a mulher acaba tendo um encurtamento do ciclo menstrual, geralmente o ciclo vai ficando mais curtinho, né, vai menstruando a cada 21, 25 dias, vai tendo um encurtamento que antes não era perceptível, ou seja, vai até ovulando mais vezes ao longo do ano, né, vai tendo mais ciclos menstruais. Sim. Mas principalmente para nós, na área da reprodução, na área da fertilidade, quando a gente tem ali uma contagem de folículos muito baixa, geralmente esse corte é abaixo aí de 5, 7 folículos como um todo. Né? Então, a gente se preocupa porque isso vai ter um impacto negativo para aquelas mulheres que estão querendo engravidar e não estão conseguindo, ou seja, né, vão precisar ali de um tratamento de reprodução assistida e a limitação da quantidade de folículos, ela vai acabar aparecendo também, né? Aqui a gente está vendo um ovário com alguns folículos ali, essas bolinhas aqui, que são a casinha aí dos óvulos, que a gente chama de folículo, né, um nome técnico, que vai ser a responsável por cada um dos óvulos que a gente vai acabar obtendo no tratamento. E num ciclo natural, né, obviamente a gente não tem esse ovário, mas a gente vai ter a ovulação e geralmente a mulher tem uma monoovulação. Então, a gente acaba fazendo esse diagnóstico, mas realmente ou em algum exame de rotina que ela acaba fazendo, né? Então, nem sempre a paciente vai ter algum sintoma mesmo, né? Sim. Às vezes é ao acaso mesmo. Vai ser silencioso, como você disse. E às vezes, até como uma curiosidade, muitas pacientes não chegam pra gente com ultrassom, mas muitas pacientes chegam na consulta da ginecologia geral com o antimileriano, porque ou fizeram de curiosidade, ou porque alguma amiga fez, ou às vezes a sua ginecologista fez, e às vezes, quando ela recebe um resultado de um antimileriano baixo, que entra no diagnóstico de baixa reserva, gera para ela uma angústia muito grande, porque normalmente se vincula a baixa reserva à infertilidade. Eu acho que esse é um dos grandes mitos que a gente vem aqui para tentar derrubar, né? Que baixa reserva não é um diagnóstico de infertilidade. Então, se você está tentando engravidar e não está conseguindo, e foi visualizado, né, uma contagem mais baixa, um antimileriano menorzinho,
para você ficar tranquila que isso não seria, né, a justificativa não seria a causa dificuldade. da infertilidade. Exatamente. Porque mesmo que uma paciente tenha baixa reserva, ela chega às vezes assustada na consulta, Sim. né? Nossa, olha meu antimileriano, e agora o que eu faço? Mas se ela tiver ciclos regulares, ela ovular todos os meses, ela consegue engravidar naturalmente. Então, a gente tem as causas clássicas de infertilidade. Então, a paciente anovulatória, fator masculino, alterações na trompa. Mas a baixa reserva não é uma causa de infertilidade. Ela tem implicações num possível tratamento, que a gente vai falar mais à frente. Eu sempre, até desculpa, Rafael, eu sempre gosto de fazer analogia em relação a esse comparativo, que se eu tenho uma paciente de 30 anos que tem 20 folículos no ovário, todos os meses ela vai ovular de um folículo. E se essa mesma paciente de 30 anos tem 3 folículos no ovário, ela também vai ovular de um folículo só todos os meses. Mais uma prova que realmente a baixa reserva na gestação natural, ela não tem esse impacto na fertilidade. E até sobre isso da idade que a Rebeca está comentando, não tem relação com a qualidade do óvulo, Sim. né? Porque a gente tem mulheres que são jovens, que têm 32, 33 anos, que vêm às vezes com diagnóstico de baixa reserva, mas a qualidade do óvulo é preservada. Porque a gente sabe que a chance das aneuploidias aumentam com a idade da mulher. Então isso também é importante diferenciar, que não quer dizer que a qualidade está impactada do óvulo. Sim. E eu acho que isso é importante que a Rafaela e a Rebeca estão colocando, porque quando a gente tem a questão da baixa reserva, muitas coisas aparecem na nossa cabeça como médico. E a gente precisa explicar isso para vocês também, que é justamente nessa questão do fator chance de sucesso, né? Para aquelas que estão tentando engravidar, estão com diagnóstico de infertilidade e que vão precisar fazer um tratamento. Então, a baixa reserva numa mulher de 30 anos, como a Rebeca disse, não vai ser um quadro tão complexo quanto a baixa reserva próxima ali aos 40 ou depois dos 40 anos. Porque a chance daquele óvulo virar um bebezinho realmente já vai ser menor nas mulheres com maior idade, né, cronológica, do que naquelas mulheres mais jovens, do tempo de vista assim, reprodutivo, né, digamos assim. Então, isso tem um impacto muito grande para nós, tá? Como médico que a gente vai gerir o tratamento, né? E também um impacto muito grande sobre a expectativa que a gente vai trazer para cada casal, para cada pessoa. E tranquilizar também que 2 pacientes na mesma idade, sem diagnóstico de infertilidade, a chance de engravidar de forma natural na alta e na baixa reserva é a mesma. É a mesma, exato. E uma pergunta que às vezes elas me fazem e tem relação, ela vai entrar na menopausa antes, porque o antimileriano tá baixo, porque ela tem baixa reserva? Essa é uma pergunta bem que as pessoas ficam bem preocupadas, né? Sim, isso pra gente também é um desafio, porque a gente não consegue prever quando que a mulher vai entrar. Não tem essa relação direta. Não tem essa relação direta, mas a gente sabe que tem um risco aumentado para essas mulheres com baixa reserva, porque o esgotamento, ou seja, cada ano que passa ali, vai caindo essa quantidade de folículos dos ovários. Então, sabidamente, a gente já vai tendo dificuldade se a gente for comparar o hoje, que eu também sempre falo ali nas consultas, se a gente for comparar o hoje a esperar o amanhã vai ser sempre pior, né? Porque a gente vai tendo a ação do tempo, a piora da qualidade do óvulo e o declínio, ou seja, diminuir essa quantidade de folículos. A gente não consegue prever a menopausa, nem naquelas mulheres que têm uma contagem de folículos alta, normal ou baixa. Mas a gente sabe que o esgotamento folicular, como ele vai ocorrendo, de uma forma que a gente não consegue impedir, para essas mulheres que têm uma baixa reserva, talvez a gente tenha mais chances de ter uma parada aí total do funcionamento do ovário antes da idade média da menopausa. Aqui no Brasil, em torno de 50, 55 anos. Então, se a gente já diagnostica essa baixa reserva, pode ser que às vezes aos 42, 43 já esteja tendo uma irregularidade do ciclo, ciclos que não vai ovular, 2, 3 meses em que a gente tem um atraso menstrual, a mulher até pensa, poxa, será que eu estou grávida? Faz o teste ali, dá negativo, mas está tendo essa oscilação do ciclo. Então, isso é importante para a gente ficar atento. E uma dica também, quando elas fazem esse tipo de questionamento, eu sempre pergunto para elas se informarem com a mãe delas. Porque, em geral, nós mulheres vamos seguir o período de menopausa ali da mãe. Às vezes, essa paciente tem uma mãe que teve baixa reserva e ela não sabia. E aí, tendo uma ideia ali da época de menopausa da mãe, às vezes pode ali sugerir, né, o da própria paciente. Mas, como o Oswaldo falou, não tem como prever, né? Ele é nem o antimileriano, nem dosagem de FSH, nem ultrassom com contagem de folículos, precisa a gente, né, a época da menopausa. Na verdade, a própria mulher vai ter essa sintomatologia e, através dos sintomas, a gente vai conseguir dizer se ela está naquele período, né, que vai evoluir realmente para insuficiência ovariana. Sim.
E aí a gente divide as pacientes que chegam no consultório em 2 pacientes, né? Uma paciente que chega lá assustada com o antimileriano, nossa, eu tô com baixa reserva, mas eu não quero engravidar agora. Então eu não tenho desejo gestacional, eu não quero engravidar. O que a gente orienta para essa paciente que chega para a gente no consultório com diagnóstico de baixa reserva? É muito interessante a gente falar sobre o aconselhamento, né, reprodutivo, porque a gente está muito acostumado na residência de ginecologia, obstetrícia, na maior parte dos centros, a gente tem um foco muito grande na contracepção. Exato. Né? Então, acho que isso é cultural. A gente teve aqui no Brasil, né, não só no Brasil, mas em outros países, gestações muito precoces, na adolescência. Então, a contracepção ela é muito bem estabelecida, ela é muito bem orientada. Mas a gente acaba esquecendo muitas vezes, né? A gente, eu digo, o inverso. A gente que eu digo, nós ginecologistas, de modo geral. Nós temos aqui, nós 4 temos esse foco reprodutivo, porque a gente trabalha com isso. Sim. Mas muitas vezes nossos colegas acabam não sabendo ali como lidar, às vezes, com essa questão de uma forma tão adequada, porque a gente precisa falar sobre tempo, a gente precisa falar sobre planejamento familiar, idade, né? E esquecer, planejamento. a gente vincula o planejamento familiar muito com contracepção e esquece de avaliar planejamento de gravidez, né? Saber em quanto tempo a paciente desejaria, se desejaria. Quantos filhos ela Quantos deseja filhos ter. gostaria de ter, exatamente, porque isso programa muito previsão de orientação, de tratamento, se precisar. E uma pergunta até polêmica, igual o Papa Nicolau, que é feito pelo GO geral para todo mundo, de rotina. Vocês acham que deveria ser feito exame de rastreio de reserva ovariana para todo mundo? Então, O paciente chega lá para Polêmico. rotina... polêmico. O paciente chega para rotina ginecológica com GO. E aí, vale a pena fazer uma contagem folicular? Eu acho que depende da idade do momento de vida que aquela paciente está. Então, por exemplo, se chega uma paciente que acabou de iniciar o rastreio ginecológico, 25 anos, 26 anos, ainda tem um tempo reprodutivo todo pela frente, eu acho que o antimileriano não é um exame que se encaixa nesse momento. Porque tem muito tempo ainda para ela conseguir parceria, para ter planejamento de gravidez natural e ter êxito nesse momento. Mas, se eu estou diante de uma paciente, passou da casa dos 30 anos, às vezes não tem parceiro fixo, né? Não tem os planejamento de gravidez a curto, médio prazo. Antigamente eu não era muito a favor de antimileriano para todo mundo, mas hoje em dia, né, hoje eu mudei esse pensamento para essa faixa, né, que a gente vê que pode ser uma faixa muito boa para orientar a preservação de fertilidade e congelamento de óvulos. Talvez seja uma avaliação que vale a pena para os 30 mais. Isso, 30 mais. E não é para assustar, né? É para ter orientar. informação. Exatamente. Para você buscar informação e às vezes, olha, eu preciso de me planejar. Sim. Porque é igual a gente sempre ouve, a gente planeja muito carreira, mas às vezes não planeja essa parte reprodutiva. Sim. Então, a paciente está com baixa reserva, chega pra gente, a gente tem opções do que orientar para ela. Então, a gente vai falar um pouquinho agora do congelamento de óvulos. E eu tenho né? certeza que acho que todo mundo aqui já escutou, doutora, se eu soubesse disso antes, eu já teria congelado os meus óvulos Exato. antes. Com certeza. Quando Ninguém chega se pra- arrepende de ter congelado. Exato. Agora se arrepende quando chega lá aos 40 e não tem os Exato. óvulos E mesmo mais. na baixa reserva, às vezes elas estão com 36, 37 anos e elas falam, poxa, se eu soubesse que era baixo há 3, Eu tinha 4, 5 antecipado o anos, meu tempo. eu feito já teria alguma feito coisa. congelamento antes, exato. eu acho que é importante, como a gente falou da contracepção, fazer um paralelo com a concepção. Então, no mesmo momento que você vai oferecer para a mulher um método contraceptivo, questionar sobre a saúde reprodutiva. Sim. Ah, mas você quer ser mãe? Qual que é o seu planejamento? Você Sim. está com alguma parceria nesse momento? Tem previsão daqui a quantos anos você gostaria de começar a tentar? Né? Porque a gente tem prazos muito bem estabelecidos. Então, a gente já sabe que depois dos 28, 31 anos, a reserva ovariana ela já começa a ter um declínio muito acentuado, né? A gente vai ter uma perda daquela quantidade total de folículos dos ovários da mulher. E se a gente tiver uma associação com a baixa reserva, isso é mais crítico. Porque para a gente, cada ano conta, né? Sim. Então, o antimileriano é até um pouquinho controverso a gente pedir para todo mundo, ou não pedir um ultrassom, né? Mas eu penso que dependendo da paciente, da história, como a Rebeca falou, da questão da idade média da menopausa na família, da mãe, se tem irmãs que entraram na menopausa precocemente, isso é um ponto a ser levantado. Sim. A questão do desejo reprodutivo, da quantidade de filhos que esse casal, que essa mulher, ela vai querer ter, também acaba impactando, porque a gente sabe que tem o tempo, né? Tanto o tempo para engravidar, depois o tempo de amamentação, do Sim, puerpério, do tempo dela conseguir se reestruturar para poder ter uma outra criança. Sim, Então, tudo isso vai contando nesse meio. E o antimileriano ali, a gente falou ali do número da contagem de folículos, mas o antimileriano, só para deixar algo mais prático, em torno de 1
né, ou abaixo de 1 ali, 1,5, já é já mais baixo. consideramos mais baixo. Sim. Então, a gente já espera que tenha uma reserva diminuída. E aí, acende algumas luzinhas, né? Acendem algumas luzinhas aí de alerta para nós. Mas a orientação sempre será, né, nesses casos, congelamento de óvulos, né, preservação de Sim. fertilidade. Porque sabendo que, à medida que os anos passam, essa reserva vai continuar caindo, o momento de agora, como o Oswaldo falou, é o melhor momento, é melhor do que deixar para depois, né? E a gente, né, tem o hábito de falar que quando você congela os óvulos agora, principalmente para você que tem baixa reserva, é muito olhar para você lá na frente para evitar que a gente necessite de usar, por exemplo, o gameta doado, que é uma possibilidade muito grande acima de 40 anos e com a reserva ovariana muito baixinha. Então, é como se fosse uma preservação, né, sua mesmo. Preservação social ali, né? Sim. Preservação por estilo de vida mesmo. E uma coisa muito importante também, que não é só congelar. Quantidade dos Sim, óvulos, a gente sabe que importantíssimo, impacta sim. a idade do congelamento. Então, Sim. quanto mais precoce a gente já souber disso, ou a gente já tiver esse planejamento, melhor, porque o óvulo ele tem mais funcionalidade. Tem uma taxa de perda também, Muito né? grande, isso Sim. que eu ia comentar. Não adianta a gente também achar que é um processo super fácil para quem Sim. tem baixa reserva o congelamento de óvulos. Não é. Porque às vezes a paciente ela tem ali baixa reserva, ela consegue congelar 3, 4 óvulos, e a gente sabe que vai ser necessário outros ciclos para ela fazer esse banquinho de óvulos, Sim. acumular. A informação que é importante ela ter é que a baixa reserva prediz uma baixa quantidade de óvulos quando a gente faz um estímulo ovariano. Então, Sim. talvez ela precise fazer mais Sim. ciclos para acumular mais óvulos e oferecer melhores Isso. chances de gravidez Isso. com aquele material É. congelado. Que é o ideal, né? Para a gente conseguir ter mais chance de uso futuro. Sim. Porque a idade média dessas mulheres que fazem o congelamento, depois que a gente faz um congelamento, né? A gente tem aí um período de uso que, em média, essas mulheres voltam para buscar esses óvulos para fazer o tratamento após 4 anos. Sim. Então, essa é uma data interessante da gente ter em mente. E também acontece que grande parte dessas mulheres que voltam para usar os óvulos, até 1/3 ali, até metade delas não vão ter parceiro, não vão ter parceria e vão acabar indo Usando para os sêmen doado, Produção independente. né? Sim, Isso. porque assim, o que a gente sempre explica é que as medicações não vão criar novos folículos, não existe nada que crie. Depois a gente até vai falar um pouquinho desses add-on, mas as medicações vão estimular os folículos que aquela paciente já possui. Sim. Então, se ela tem um diagnóstico de baixa reserva, ela vai colher poucos óvulos, então pode ser necessário uma Sim. quantidade maior. E aí eu entro numa pergunta, tem uma meta de óvulos que você orienta para suas pacientes? Tem assim, de acordo com a idade, a gente vai, ele tem os números de ouro que a gente fala, né? Cabalísticos. Exato. Ou assim, quando a gente fala em questão de probabilidade, a gente pensa em quando a mulher utilizar, se precisar utilizar aqueles óvulos, que ela tenha pelo menos um retorno daquele investimento bacana. Que retorno seria esse? Em torno de 80% de chance de ela engravidar. Só que isso vai variar de acordo com a idade. Então, até 35 anos, a gente sugeriria ali mínimo de 20 óvulos, próximo dos 20 óvulos congelados. À medida que a gente vai envelhecendo, é necessário um pouco mais, né? De a gente juntar um pouco mais de óvulos, porque se perde no descongelamento, porque nem os óvulos com mais idade não têm um rendimento tão bom de formação de embrião. Porque ao se formar embrião, se aquela mulher desejar biopsiar, vai ter uma perda na biópsia também. É o funil da É um FIV. grande funil, Uhum. exatamente, que a gente vai ali enfrentar. Então, essa informação da necessidade de mais ciclos é importantíssimo para a paciente, porque a gente não está falando de um tratamento barato. Pra Sim. se Ainda planejar. não é um tratamento coberto pelo convênio, talvez isso a longo prazo aconteça, mas no momento não é. Então, é muito bacana que ela tenha esse planejamento financeiro, não de precisar fazer imediatamente, que a gente sabe que existe um custo muito alto em relação a isso, mas planejar ao longo, né, desse período que ela está se programando para ir fazendo ciclos aos Uma pouquinhos. dúvida comum que as pacientes têm é se pode fazer seguido e pode, não tem Isso. problema. Se pode dar pequenos intervalos, né? Fazer 1 mês, dali 3 meses fazer de novo, Sim. pode Uhum. também. O importante é acumular Sim. óvulos, Isso, é né? acumular. E a gente fala que dinheiro no banco e óvulo congelado, quanto Nunca- mais melhor. Não quer demais, Exatamente. É. Então, Gente, os ciclos podem ser feitos aí, né, em sequência, se a gente tiver uma quantidade de folículos boa para serem estimulados ali, ou aproveitar aquele mês, mas não precisa ser também um ciclo atrás do Sim, outro. sim. Esperar 1, 2 Fica o que meses. for confortável O ali que for pra confortável. paciente. O importante é a gente ter essa meta aí, como a Sim. Rebeca disse na cabeça, para a gente conseguir ir fazendo esse banquinho de óvulos que a gente, né, vai poder usar no futuro. Isso não inviabiliza também a gestação espontânea, Sim, isso de precisa ser forma lembrado. alguma, sim. Se essa Sim. mulher não tiver um fator de risco, né, ou não tiver uma dificuldade já sabida para engravidar,
Então, ela pode engravidar mesmo tendo congelado o óvulo. Sim. Então, isso é uma possibilidade. E sabe o que é interessante? Até, desculpa, Mariana, que eu escutei muito essas perguntas nessa última semana de atendimento. Poxa, mas se eu vou congelar óvulos, será que... minha reserva? Será que eu vou ter isso alguma dificuldade de engravidar lá na frente? Porque onde os óvulos vão parar? Será que vai acabar com tudo? Sim. E é muito interessante a gente saber até da fisiologia mesmo, da estimulação. Do ciclo menstrual, Do ciclo, sim. exato. Porque, na verdade, a estímulo ovariano, ele só vai aproveitar aqueles folículos recrutados naquele mês em específico. E aqueles folículos já passariam por lá de qualquer forma, Exato. você Forma, e estimulando perderíamos, ou não. né? Exato. Teria Sim. um só que seria o dominante ali que ovularia. Todos e os os outros, outros aqueles que a gente entram- viu no Entram ultrassom, em atresia. eles Exato. atrofiam, eles somem. Exato, isso é muito bacana, porque às vezes elas ficam com esse Acha que tá questionamento gastando o ovário, gastando chance de engravidar naturalmente. Sim. Na verdade, não Aham. existe nenhuma relação. Pós-congelamento de óvulos, se você fizer seu ultrassom no mês seguinte, vão ter novos folículos ali que vão ovular, né? Aquele outro vai ser recrutado. Então, esse é um outro mito, né? Relacionado ali ao congelamento de óvulos. E o que eu ia comentar é que o congelamento não é uma garantia de gravidez Sim. no futuro. Não é. Por tudo isso que a gente comentou, então vai tendo uma perda no processo, Uhum. mas é uma poupança, né? A gente Uma fala que é uma possibilidade, segurança, né? é uma possibilidade. Seguro de carro. E isso, pra mim, que já congelou os ovos, dá uma tranquilidade muito grande, né, gente? Porque senão você fica com aquela pressa. Ai, meu relógio biológico, Sim. meu ovário. Então, isso dá uma tranquilidade pra gente poder seguir sua vida, Sim. viagem, trabalho, que às vezes a gente tem adiado a maternidade. Então, dá uma Uhum. tranquilidade pra você Sim. poder pensar com calma nisso no Uhum. futuro, né? E claro que é muito, às vezes, na fase de vida que as mulheres estão, né? Porque eu, sendo homem, estando aqui nessa posição diferente, eu vejo que realmente é muito mais complexo para a mulher, porque ela tem que Sim. lidar com muitos fatores, Sim. né? Estudar, às vezes trabalhar, juntar dinheiro para fazer Sim. a captação de óvulos, o congelamento. Então, é algo que, infelizmente, a biologia, ela, ou felizmente, né? Uhum. A mulher foi programada, foi projetada dessa forma, né? Que tem a célula ali que é mais preciosa, que é o óvulo, para a reprodução. Então, tem que pensar em tudo isso e não é fácil. Eu sei que é Não. muito difícil, dependendo do momento de Envolve vida, isso. muita coisa. Envolve muita coisa, muitos gastos, muitos pensamentos mesmo sobre o futuro emocional, Eu fiquei futuro super reprodutivo. emotiva quando eu congelei meus ovos. Fora o período de Passou um milhão estimulação. de coisas na minha cabeça. Fora o período de estimulação que dá essa labilidade Sim, emocional, né? Total. Eu congelei óvulo de algumas amigas, então assim, o que eu mais ouvi é, ai, quero chorar, né? Ai, será que eu vou fazer isso? Vou ficar inchada depois. Então também tem essas questões, né? Tem uma série de preocupações. Mas o importante é pensar sobre isso, principalmente na baixa reserva, Sim. porque é uma condição que a gente precisa discutir para que tenha uma chance maior, às vezes, de Sim. uso desse óvulo também no futuro, ou que a mulher decida ali naquele momento o que vai ser melhor para Exato. ela. E sabe, né? e o que é interessante também é que assim, eu sempre discuto isso muito com as minhas pacientes, principalmente as que vão congelar jovens, que muitas vezes elas nem vão usar esses óvulos no isso primeiro eu ia filho. comentar. Mas o planejamento familiar entra nisso Entra também. nisso. Porque Exato. às vezes, vou ter o meu primeiro filho com 35 anos, o segundo 37, 38, poxa, já vai começando chance, risco de aneuploidia. Então, às vezes, você resgata esses óvulos, não por infertilidade Para prevenção em si. de algumas doenças Exato. cromossômicas. Às vezes, planejamento de segundo, um terceiro filho, né? Às vezes, depois dos 40 anos, tem vontade novamente. Então, entra como um planejamento familiar bem bacana. Exatamente, isso que a Rebeca falou, essa semana mesmo, hoje, né? Eu tô com uma paciente exatamente nessa situação. Já tem um filho e agora tá vindo para uma segunda tentativa. Tinha alguns óvulos congelados, não eram muitos, porque na época optou-se por não congelar muitos óvulos, mas tinham alguns congelados. E é isso que a gente falou, é o funil da FIV, mas tem o funil do descongelamento. Sim. Então, descongelamos ali, praticamente 40% dos óvulos foram perdidos no descongelamento, eles degeneraram, porque é um processo que o óvulo sofre, não é Sim. inócuo ali ao óvulo Sim. também, né? E aí, agora, está partindo por uma nova tentativa com os óvulos e também com uma nova estimulação. Mas a idade já mudou, Sim. já Mudou tem o outras cenário. questões, muda o cenário. Então, isso a gente tem que também se Eu atentar. sempre oriento minhas pacientes, né, as que estão congelando, que eu falo que no futuro, quando ela realmente decidir ser mãe, vale a pena passar, às vezes, de novo, num novo aconselhamento reprodutivo, para a gente fazer as contas ali, se vale a pena usar o material congelado. Sim. Vai depender muito da parceria que aquela paciente está, né? Se nesse tempo surgiu algum fator
de infertilidade. Então, Sim. aconselhamento reprodutivo é sempre importante, tanto no momento do congelamento quanto no momento da maternidade. Sim. E falando de aconselhamento reprodutivo, eu atendi uma consulta esses dias, que a paciente veio com mais ou menos, ela tinha uns 39 anos e a reserva mais baixa, né? E ela veio pensando no congelamento. Então, quando a gente usou a calculadora de sucesso lá, mostrou que ela teria que fazer muitos e muitos ciclos para ela poder acumular óvulos, para poder aumentar a chance de sucesso. E aí ela colocou na balança financeiro, a parte emocional, desgaste. E aí ela não sabia muito bem que ela tinha opção de óvulo doado. Então, essa paciente, ela chegou à conclusão que, para ela não se importaria com a origem genética ali daquele gameto. Eu já tive casos E que no assim futuro também. ela se contentaria em utilizar óvulo doado. Então, a gente explica que o aconselhamento reprodutivo, esse planejamento, não é só focando no congelamento de óvulos, é você Sim. saber as suas opções. Sim. Exato. Para você Sim, saber exato. que existem uma gama de tratamentos que você pode Exatamente. utilizar no futuro. Não é o né? fim da linha. Não Você é, não não congelou é. óvulo, o tempo passou, não é o fim da Sim, linha, né? A exato. gente tem opções reprodutivas depois. Claro que tem que fazer sentido. Isso Tem, também é uma coisa isso. que eu sempre falo para a pessoa, para o casal. Tem que fazer sentido o tratamento para você. Para mim não faz sentido pegar um óvulo doado, pegar um embrião doado. Mas é O tratamento importantíssimo não que ela precisa ser esteja feito. ciente, exato. Esteja ciente das possibilidades. Exato. E Sim. escolher o melhor caminho para ela, É. né? Porque a gente, eu Sim. sempre falo que o médico, ele tá mais como um grande orientador de chances, Sim. né? Nós De somos tratamento. E conselheiros. somos É. conselheiros, exato. Mas quem decide, quem bate o martelo sobre que tipo de tratamento vai seguir, sempre vai ser a paciente. E cabe a nós aqui do outro lado fazer da melhor maneira Respeitar e possível. aceitar, Exato. sim. Sim. E aí a gente falou um pouquinho da paciente que não quer engravidar, e agora a gente vai falar um pouquinho das pacientes que querem engravidar. Então, como a gente comentou, baixa reserva não é um diagnóstico de infertilidade. Então, Sim. se a paciente tem baixa reserva e deseja engravidar, o que a gente vai orientar? Bora. Vai tentar, vai namorar e vai tentar. E aí a gente pensa assim, quanto tempo que a gente orienta para essa paciente tentar espontâneo? Eu avaliaria de acordo com a idade, com alguma comorbidade que ela já tenha, né? Que seja já de conhecimento dela. Então, até 35 anos, ainda daria esse 1 ano de tentativa para ela. Eu sei que para nós ali, que do lado profissional, 1 ano parece um tempo Dá uma pouco angústia, mais. dá uma angústia, Pode sim. ter certeza, por experiência própria, passou de 3, 4 meses, dá muita... Gera uma ansiedade. Gera muita ansiedade, a gente se questiona se vai conseguir, então passa muita coisa na cabeça. Mas, de forma, né, técnica, até 1 ano abaixo dos 35 anos, e acima de 35 anos, a partir de 35 anos, a partir de 6 meses de tentativa, já vale ali investigar. Mas, se você tiver alguma condição, tipo endometriose, Fator fator masculino já Já conhecido... sabe que o marido às vezes Sim. foi casado, teve dificuldade para ter filho, Isso. né? Ou já Ou pede um você espermograma. mesmo já- Ovário na baixa policístico, se reserva. você já Sim. tem os ciclos É. mais irregulares, a gente não tem tanta maleabilidade de tempo, né? Antecipa um pouco essa investigação. É. E orientar muito bem a paciente, né? Se o ciclo dela tá regular, se ela tem percepção Sim. da ovulação e a janela ali da fertilidade, Sim. para ela ter Uhum. relação sexual no período fértil para aumentar a chance. Porque a paciente que quer engravidar, a gente quer otimizar ao máximo a chance de gravidez natural para acontecer logo e ela ganhar tempo. Sim. Exato. Às vezes os testes de ovulação, é uma medida pouco invasiva que a gente pode orientar, Tranquilo. mais tranquila. Mas só não dá para É. ficar robotizado. Vem Não, cá agora tem que eu que tô ser- ovulando. Não, de forma né? alguma, A gente é não tudo quer leve. robotizar Com exatamente a certeza. relação Mas sexual. só orientar mesmo. Sim, é. se o casal já tem relações sexuais 2, 3 vezes É. na semana, já Exato. é Já uma boa é frequência. bom. Então, a Sim, gente não precisa... Esse é um ponto, né? Porque às vezes toda forma de controle do ciclo gera muita ansiedade na mulher e no casal. Então, se você já tem naturalmente uma frequência sexual bacana, 2 a 3 vezes por semana, não controla, não precisa fazer ultrassom, não faz teste de Sim. ovulação, porque Deixa acontecer. independente disso, você vai ter relação na sua janela Você fértil. está sendo exposto a Agora, Sim. obviamente, rotina de trabalho, cansaço, multitarefas, né? Às vezes o marido trabalha em Mora outro longe. local. Viaja Local. muito. E aí, nesse ponto, é muito bacana fazer esse controle ali orientação. de ovulação. E muitas vezes o próprio ginecologista consegue Sim. já fazer esse tipo de acompanhamento, Sim, sim. esse tipo de orientação, né, do período reprodutivo com base no ciclo, entender um pouquinho melhor a rotina dinâmica ali do casal para Sim. realmente tentar otimizar. Sim. Naqueles casos que a gente otimizou, fez tudo que era possível ali, conseguiu. não conseguiu, já está indicada a avaliação. A gente Uhum. precisa avaliar o casal, Sim. né, porque senão a gente vai ficar perdendo tempo. Isso.
Para nós, não é infrequente a gente receber pessoas, casais, que estão há anos tentando, né? E que falam, e que recebem a seguinte frase: é só esperar que vai acontecer. Principalmente casais jovens, ou né? Às Tem muito vezes esse induzindo ovulação em quem se ovula. a paciente que é ovulatória. Exato. Então, quanto que não a gente tem benefício, isso, né? De não engravidar. aumenta a chance de gravidez natural. Principalmente se a gente não avalia a trompa. A trompa, ela é realmente ali, em alguns casos, culpada de não conseguir, a vilã de não conseguir, não ter a comunicação, no encontro óvulo com o espermatozoide já tem uma dificuldade ali para engravidar. Sim. Então a gente precisa fazer o que a gente chama de propedêutica, que nada mais é do que a conversa, do que os exames que a gente vai solicitar para entender um pouquinho melhor, porque senão a gente perde tempo, né? Sim, e para a gente na fertilização, tempo é óvulo, né? Tempo é óvulo, tempo é gestação, então... E acho que vale, assim, também a ansiedade do casal. Tem gente que chega muito ansioso, tem gente que é mais tranquilo. Então, esse perfil vai muito do quanto que você faz uma intervenção ou não, mais né? precoce ou não. Sim. Mas aí sim, a partir do momento em que há essa dificuldade de engravidar e você avaliou, investigou, e a FIV vai ser, né, o tratamento de escolha, aí nesse ponto a baixa reserva, ela é um grande calo no nosso pé. Desafio. Ela é um desafio porque geralmente, né, como eu falei, o tempo às vezes já foi tão longo de espera que quando chegam para nós, a gente tem a situação da baixa reserva não só isolada, mas associada com a idade da mulher. Sim. E a idade geralmente é uma idade mais próxima ou após os 40 anos. Então, isso dificulta muito, porque aí cada óvulo vai dar, após os 40, por exemplo, 2% de chance, em média, aí, de um bebê em casa. Então, já é um valor mais baixo. Associado com a pequena quantidade de folículos, isso também tem uma medida de dificuldade. E é muito comum a gente receber aquelas perguntas, né? Mas o que eu posso fazer? Pode aumentar a medicação para eu ter mais folículo? O que eu posso fazer nesse sentido? E tem diferença você usar uma dose super alta de gonadotrofina para estimular e uma dose padrão? Não tem diferença, né? Hoje em dia, até a última recomendação da Sociedade Europeia é não usar doses muito baixas, usar doses que a gente chama de plenas ou até mais elevadas para baixa reserva, mas que isso não modifica a qualidade do óvulo. Né? Isso não vai modificar o desfecho, ou seja, o número de óvulos que a gente vai obter ali. E a quantidade, porque como a gente comentou, não vai criar novos folículos. Não vai criar. Só vai estimular aqueles novos folículos. Só vai estimular aqueles que já estão no ovário. Então, não adianta uma mulher também... Isso é muito comum se comparar. Né, a comparação, mas a minha amiga conseguiu, teve um filho, fez tratamento e conseguiu. Mas aí qual que é a idade da amiga? Qual que era o fator da infertilidade? Quantos folículos ela tinha, quantos óvulos ela recuperou, né? Quantos embriões foram formados? Então isso é muito variável. Cada caso é não tem como ficar comparando assim, entre as pessoas. E vocês usam alguma coisa, agora eu vou perguntar, né? Vocês usam alguma coisa aí nessas pacientes? Falam assim, mas dá pra gente conseguir um pouco mais de óvulo, um pouco mais de folículo? O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Tem alguma medicação? Tem os famosos que a gente fala Edson, né? Que a gente comenta que são talvez algumas estratégias para tentar melhorar o recrutamento, o número de folículos. Lembrando que nada vai mudar a qualidade do óvulo, que é diretamente relacionada à idade. Mas, por exemplo, a gente às vezes tem a testosterona, né? O que vocês acham sobre ela? Então, os androgênios, eu acho que dentro dessas medicações, né, mais sugeridas, eu acho que ela é uma das mais estudadas que a gente tem em relação à baixa reserva. Então, há estudos em que a exposição da mulher a uma quantidade um pouco maior de androgênio pode melhorar ali, né, a resposta à medicação, não a crescer, né, em números folículos, mas não faz milagre. Mas para uma paciente que tem 2 folículos, talvez se aumentar um folículo, para ela é muita coisa, exato. Então, eu acho que se tiver um custo acessível à paciente, se não trouxer efeitos colaterais muito grandes, se a paciente está disposta e ela entende o sentido daquela intervenção, vale a pena fazer. O que eu não posso é prometer algo, né? Milagroso para ela, como a gente vê muito, né? E polêmica também. Aí é bem polêmico. Muitas vitaminas que estão aí surgindo no mercado, que estão fazendo promessas de elevar o antimileriano. A gente sabe, né, que isso não tem nenhuma evidência clínica, que não vai mudar a qualidade do óvulo. A gente vê as pacientes perguntando vitaminas, minerais que são prescritos a rodo, que a gente vê, teve recentemente foi aquele EVA 360, né? Isso foi muito falado. E o que a gente leu o artigo na íntegra, a gente vê que foi um artigo totalmente enviesado pela indústria farmacêutica. Então, nesse artigo ele falava que uma paciente menopausada, com FSH acima de 70, tinha um antimileriano de 0,8. Isso não bate com a fisiologia. E que
com a medicação, conseguiu aumentar para 2 o antimileriano. É. Então, realmente, a gente não Como tem se fosse como... um milagre, né? Então, é uma vitamina, não vai fazer mal se o paciente quiser usar, mas o que não dá é pra gente prometer que isso vai melhorar o resultado dela e deixar ela nessa expectativa de que isso vai ser milagroso ali, né? Que isso é um cuidado muito grande que a gente tem que ter também, porque como a Rebeca tá falando da testosterona, tem às vezes o GH, tem o DEA, né? Então, tem muitas medicações que são propostas para esse fim e que os estudos são limitados. Sim. O benefício real é muito reduzido. Às vezes você vai gastar, o GH é um hormônio. Sim. É um hormônio muito caro. Então, às vezes, ele vai ser o preço da estimulação do ovário. Exatamente. Então, não vale a pena, dependendo da situação, do caso, você tentar usar algo que tem um benefício potencial, teórico, questionável, não aumenta a taxa de nascimentos, né? Não melhora ali de modo real a qualidade do óvulo, embora a gente tente. Né? Então, é um risco muito grande, às vezes, a gente desviar, o que eu sempre falo também, do desvio do foco. O nosso foco não é testar medicamento A, B, C, D, né? O nosso foco é o bebê em casa. Então, o que é o índice, né, que nós temos aí, o que é mais comprovado para a gente ter um bebê em casa é tentar. Escolher óvulo, é formar embrião. Tentar de novo já é uma intervenção, entendeu? Então é isso que o paciente precisa entender. Mas no geral, intervenções de baixo custo e baixo risco, por exemplo, a testosterona, eu acho que vale a pena oferecer, pelo menos para paciente. Se não tiver efeito colateral, a gente consegue manipular doses, às vezes em farmácias de manipulação. Isso, e apesar de o nome testosterona assustar, lembrar que não é em dose anabolizante, completamente dose baixa, dose mais diferente, baixa, né, embora seja um pouquinho maior do que a fisiológica. E a gente vai monitorizando os sintomas, os possíveis efeitos colaterais. E uso limitado também por um curto intervalo de tempo, né? Então, às vezes, não é um tempo suficiente para gerar os efeitos, né, fixos, permanentes, que às vezes a exposição acontece. E é exatamente isso, né? Acho que quando uma paciente se depara com esse diagnóstico de baixa reserva e vai fazer a FIV, ela entender que conseguir beber em casa vai depender muito provavelmente de algumas tentativas. Quando ela coloca isso na cabeça, eu acho que os caminhos se abrem para enfrentar os desafios que realmente o tratamento dá, principalmente de, às vezes, ausência de óvulo, de ausência de embrião. Então, a gente preparar pacientes, preparar esse terreno, né, para o tratamento, eu acho que faz parte do nosso trabalho. Porque a gente sabe... Ai, desculpa. Pode porque a gente sabe que essa jornada pode ser muito mais longa na paciente com baixa reserva. Porque, por exemplo, a paciente que consegue colher 20 óvulos num ciclo, ela vai conseguir formar bastante embrião naquele ciclo e, às vezes, transferir com uma chance cumulativa de sucesso maior. Agora, com baixa reserva, ela vai precisar de muito mais ciclos para se equiparar a chance daquela paciente com a reserva mais alta. Então, eu acho que é isso. Alinhar a expectativa, entender que a jornada pode ser mais longa e que o que mais aumenta a chance de sucesso é tentar. Tentar. E às vezes essas intervenções vão desviar do foco. Contar com a sorte, porque se a gente conseguir um embrião viável na primeira tentativa... E a sorte é ótimo, é excelente. É a menor parte dos casos. E a gente já teve vários casos. Já um óvulo, um embrião, gravidez, exato. Eu já tive um óvulo, um embrião, 2 bebês. Nossa! A gente consegue, mas assim, não é a regra, né? Não é a regra. A regra, na verdade, é a exceção. A regra, na verdade, é a gente sensibilizar essas pessoas de que o caminho vai ser um pouquinho mais longo nesses casos, na maioria das vezes. E a gente vai estar junto ali para andar nesse caminho, geralmente orientando. Vai ter proposta entre um ciclo, não foi muito bom, vamos fazer alguma coisinha para tentar ser melhor. As possibilidades que valem a pena a gente sempre rediscutir, que hoje talvez não seja uma possibilidade de um óvulo doado. Mas daqui para frente, se a gente, Você planta a sementinha dessa possibilidade e a pessoa amadurece dentro dela, se algum dia se é viável ou não. Sim. E, assim, uma coisa que eu costumo fazer nas pacientes com baixa reserva é orientar a biópsia de embrião para ganhar tempo, assim, mesmo se é numa idade que talvez a biópsia não tenha tanto benefício, mas eu costumo orientar para não... Porque às vezes capta, forma um embrião e aí a gente já vê a viabilidade dele, porque se não for viável, a gente já parte para outro ciclo. Então, no sentido de ganhar tempo, é uma coisa que eu costumo oferecer também. Normalmente eu deixo um pouquinho mais para idades, um pouco assim, acima dos 35, 36 anos. Quando é jovem, eu ainda aposto muito naquele embrião, que ele vá ser um bom embrião, mas é conduta individualizada que você vai discutindo com a paciente também. A biópsia aqui no Brasil, a gente é bem liberal a ponto de informar, né? Aí o casal, ele acaba definindo se para ele vale ou não a pena. É uma coisa que tem ficado mais seguro, a biópsia. Assim, a gente tem mais segurança pelas técnicas terem evoluído, tudo.
O laboratório daqui é muito bom tecnicamente nesse sentido. Sim, é importante a gente lembrar também que a biópsia ela não vai ser a responsável pelo resultado positivo ali, né? Sim. Ela não Ela aumenta a pode taxa encurtar um pouco exato. a procura por aquele bom embrião. Porque se a Sim, gente tem um sim. embriãozinho que a gente não sabe a análise genética, o que ele é. Se ele tem alteração ali compatível com a vida ou até incompatível, né? Não vai dar nenhum Sim. positivo. Ou é um embriãozinho bom que vai poder ter uma Exato. alta chance de uma gestação. Sim. Então a gente consegue diferenciar isso com a biópsia. Mas se a gente seleciona for melhor o transferindo, embrião. como a Rafaela estava falando, se a gente for transferir, se a gente formar um número de embriões e biopsiar esses embriões para transferir aquele que é viável ou aqueles viáveis, ou ir transferindo, não muda a taxa. Exatamente. A taxa é a mesma. Uma hora No final, você vai engravidar encontrar. de qualquer É. jeito. Mas é a questão do tempo, né? Eu acho que o que resume muito aqui pra gente tudo que a gente tá falando é a perda de tempo que a gente não pode ter. Sim. Então, a gente tem o diagnóstico, faça uma consulta planejada. De aconselhamento, né? Uhum. Precisa de um tratamento de fertilização in vitro? Tem uma indicação? Busque esse tratamento, busque um profissional capacitado, porque eu acho que perda de tempo é o que mais diminui o prognóstico, Sim. diminui as chances de Muito, sucesso. porque a gente já recebe, né, as pessoas que estão tentando há muito tempo, na Exato. maioria das vezes. Então, isso já é algo muito sensível para a Uhum. gente. Sim, Gente, adorei o nosso papo hoje, foi muito legal. Bem legal. Eu Nós adoro que falar. Eu adoro agradecemos. falar de planejamento. Vocês querem fazer alguma consideração, Oswaldo? Uma consideração final, uma mensagem final para nossos ouvintes? Eu acho que a nossa mensagem principal aí é sempre busque um aconselhamento, Exato. né? De É qualidade. importante Algo- conversar sobre o planejamento reprodutivo, mesmo você que não está pensando nisso nesse momento. Sim. Porque, eventualmente, os planos mudam, né? A nossa carreira A vida muda, a muda. vida muda. Então, a gente, pelo menos, ter um conhecimento do que é possível hoje e planejar o amanhã faz sentido. Uhum. sim. Isso, exato. Então, sempre tentar procurar ajuda com um profissional especializado, porque, às vezes, na angústia de um diagnóstico como esse, eu acho que a internet vai ser a nossa primeira linha de pesquisa. Uhum. E, às vezes, assusta muito mais do que acolhe. Então, é muito legal que a gente tenha a mesma troca, essa troca de experiência, de saber de todas as suas possibilidades. Eu acho que isso é a grande chave. Ou para você que ainda vai congelar óvulos, ou para você que está no segmento de um tratamento que vai começar nessa jornada, procurar sempre um atendimento especializado. Eu acho que essa é a principal dica ali que a gente pode dar. Sim. E lembrar que a baixa reserva não te define como mulher, não te define como ponto de vista reprodutivo, infertilidade, tudo. Então, é isso, é buscar um bom aconselhamento, confiar no médico que está te acompanhando e seguir em frente. Isso. Muito obrigada a todos que nos ouviram hoje. Obrigada pela participação no nosso podcast. Obrigada, Oswaldo, Rebeca, por terem topado. Agradece o Nós que convite. A gente está agradecemos. muito feliz. Vocês são amigos muito queridos do coração e a gente fica muito feliz de participar e de trabalhar com vocês todos os dias. E para as nossas ouvintes, a gente vai ter muitos temas legais nos próximos episódios. Espero que vocês continuem nos acompanhando e podem mandar as dúvidas nos nossos canais de comunicação. É isso. E sugestões de temas também. E busque a gente lá no Instagram também, depois a gente deixa, né, Sim, o arroba, a gente acrescenta. porque a gente vai conversando. Apesar de ser meio corrido no Sim. o nosso dia a dia, né, a gente sempre tenta dar uma atenção Exato. também. Sim. Muito obrigada. Obrigada, Tchau, gente. Beijo. Obrigado. Tchau.